Olá, olá, queridos alunos e alunas. Vou iniciar mais um assunto de Geografia do primeiro ano. E hoje nós vamos falar sobre a DIT e as revoluções industriais. A DIT é a Divisão Internacional do Trabalho. Então, nós vamos dar início a esse segundo capítulo, tá? Esse assunto também tem no livro didático. Então, a DIT, tá? Essa Divisão Internacional do Trabalho, tá? Começou a partir do desenvolvimento do capitalismo, tá? Então, tem essa divisão internacional do trabalho, tá? E como também tem, tá? Essa divisão internacional do trabalho, tá? Por países. Então, aqueles países, tá? Mais desenvolvidos, aqueles países de maior poder aquisitivo, eles dominam, tá? Essa divisão internacional do trabalho, tá? Então, e as revoluções industriais, tá? Foi a partir das revoluções industrial, tá? Das revoluções industriais que começou essa divisão internacional do trabalho, tá? Então, as pessoas começaram a trabalhar nas indústrias, tá? A partir lá do século XVIII, a partir do desenvolvimento das primeiras indústrias, tá? E as pessoas começaram a trabalhar, tá? Nas empresas, tá? Com o desenvolvimento do capitalismo. Então, a partir do momento que houve, tá? O avanço do capitalismo, houve essa necessidade de dividir, tá? Esse trabalho, que nós vamos chamar de Divisão Internacional do Trabalho, tá? Bom, a Divisão Internacional do Trabalho, tá? Atualmente ela existe, ela é um sistema, tá? De relações de produção e de comércio, que envolve o mundo construindo uma economia mundial. Então, essa relação, tá? Dessa divisão internacional do trabalho, tá? Ele foi construído, tá? Para uma economia mundial. Então, há uma integração, tá? Da economia mundial. O que quer dizer isso? Que há uma integração, tá? Dos países. Então, os países, eles comercializam seus produtos, tá? Eles também, perdão, eles também, tá? Eles são integrados, tá? Então, verifica-se que os países desempenham papéis distintos nessa relação de produção do comércio, partindo de uma divisão internacional do trabalho. O que quer dizer isso, tá? A ocorrência da DIT está relacionada tanto ao grau de desenvolvimento das forças produtivas, tá? Quanto, tá? E também dos diferentes níveis de estrutura econômica entre os países, tá? Então, quanto à diversidade do meio natural, a história, as condições sociais de cada país. Então, como eu havia falado antes, tá? Essa ocorrência da DIT está relacionada, tá, ao grau de desenvolvimento de cada país. Então, quanto mais o país ele é desenvolvido, mais ele vai ter o domínio desse mercado, tá? E também das suas forças produtivas, tá? Então, o país que ele é mais desenvolvido, tá? Ele tem um domínio das forças produtivas, tá? É o desenvolvimento dessas forças produtivas e dos diferentes níveis da estrutura econômica entre os países. Então, vai também levar, tá? Também vai levar em consideração a diversidade do meio natural, a história e as condições sociais de cada país. Então, existe, tá, essa relação de produção do comércio. A DIT é a Organização do Espaço Mundial. Nós podemos identificar 4 momentos centrais em relação à Divisão Internacional do Trabalho e à Organização do Espaço Mundial. Na primeira Revolução Industrial, o papel principal das colônias era de fornecedor de materiais, tá? Que materiais eram esses? Matérias-primas, tá?
e consumidor dos produtos industrializados. Então, lá na primeira fase, logo no começo do sistema, tá? Do sistema capitalista, tá? Houve a primeira revolução industrial, lá no século XVIII. Então, qual era o papel principal dos países colônias, tá? Que países eram esses? Aqueles países colonizados pelas economias mais desenvolvidas, tá? Os países europeus. Então, o papel das colônias era fornecer, tal de fornecedor de matérias-primas, tá? Seus bens, como as especiarias, tá? O ouro, a prata, tá? Então, todas as matérias-primas, tá? Eram fornecidas para os países colonizadores, como, por exemplo, Portugal, que colonizou o Brasil. Então, as matérias-primas do Brasil, tá, serviam, tá, eram levadas, tá, para Portugal e voltava como produto industrializado, tá, para as pessoas comprarem. Então, ainda hoje, a gente pode observar que as matérias-primas dos países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento, tá? Eles são exportados, tá? Para outros países e voltam como produtos industrializados para a população comprar, tá? Então, essa troca, tá? Por que que isso acontece ainda hoje, tá? Trazendo mais para a terceira revolução industrial, que ainda está acontecendo. Porque os países menos desenvolvidos, aqueles países ainda em desenvolvimento, eles não têm, tá? Eles não têm tecnologia o suficiente, tá? Então, eles acabam fornecendo suas matérias-primas. Já a segunda revolução industrial marcou a redivisão do mundo, tá? Então, surgiu novas potências, tá? Que se formaram, como a Alemanha e os Estados Unidos, e passaram a partilhar o mundo colonial. Tá? Então, o que é esse partilhamento do mundo colonial? Tá? Esses países, tá? Como a Alemanha, como os Estados Unidos, tá? Eles são fornecedores de tecnologia para outros países. Os Estados Unidos, ele é a primeira economia, tá? E ele é um país capitalista. Então, tem os países capitalistas, tá? Assim como os Estados Unidos, só que eles não são uma economia forte. Eles não são tão ricos, tá? Como os Estados Unidos. Tá? Então, o que aconteceu? Os demais países tornaram-se área para exportação de capitais, tá? Quando eu falo de capitais, eu estou falando de todo o capital, todo o dinheiro, tá? Que mantém essa economia global e a atuação dos monopólios das novas potências. Então, o que que acontece? Os Estados Unidos, tá? E outros países mais desenvolvidos, eles acabam monopolizando o mercado, tá? Então, houve também um conflito entre o capitalismo e o socialismo, tá? Que foi a Guerra Fria. Então, nesse embate, tá? Quem saiu vencedor foi os Estados Unidos, tá? Com o capitalismo, tá? Então, a maioria dos países tornaram-se capitalistas, tá? Embora que ainda hoje a gente observa que tem os países que não são capitalistas, tá? Só que esses países que não são capitalistas, tá? Que tem outro sistema, eles precisam abrir seu mercado, tá? Para comercializar com os países capitalistas, tá? Então, observem vocês que todos os países do mundo, tá? Eles estão atrelados ao capitalismo, tá? Então, existe ainda países socialistas, só que esses países, eles têm que abrir seu mercado para o capitalismo, até para comercializar seus produtos, fazer parcerias, participar dos blocos econômicos, tá? Então, houve esse conflito, quem saiu vencedor foi o capitalismo, tá? Lá na Guerra Fria, embora ainda hoje tenha alguns países, tá? Que não são capitalistas, eles precisam abrir seu mercado
para comercializar com os países capitalistas, tá? Um exemplo, tá, é os Estados Unidos, tá? Que é a primeira economia mundial, então ele faz uma monopolização do mercado, tá? Então são grandes potências. A terceira revolução industrial transformou a DIT, tá? Transformou a divisão internacional do trabalho, ao fazer com que as economias desenvolvidas se tornassem fornecedoras de tecnologias. Então, o que acontece? As economias mais desenvolvidas, elas são fornecedoras de tecnologia, tá? Para aquelas economias em desenvolvimento ou menos desenvolvidas. Ao passo que algumas economias em desenvolvimento continuam a ser fornecedoras de produtos primários, tá? E outras passaram a ser fornecedoras de matérias-primas. Tem o caso do Brasil. Tá? O Brasil ele é um fornecedor de matéria-prima para os países mais desenvolvidos e de produtos industrializados intensivos em mão de obra. Tá? Então, o que vocês têm que saber aqui a partir dessa terceira revolução industrial, que ainda nós estamos nessa terceira revolução industrial? Os países mais ricos, mais desenvolvidos, eles têm a tecnologia, tá? Tem todo um desenvolvimento das ciências. E os países menos desenvolvidos, eles são fornecedores de produtos primários, tá? Eles fornecem suas matérias-primas in natura para esses países, tá? Através das exportações. E depois, essas matérias-primas, elas são desenvolvidas, são transformadas em produtos, tá? Para a população consumir, tá? Então, essas matérias-primas, elas voltam em forma de produtos para a população comprar, tá? Já produtos industrializados. Então, nós temos, tá? Nós podemos identificar esses 4 tipos, tá? Na primeira revolução industrial, o papel principal das colônias era de fornecer 2 matérias-primas, tá? A segunda revolução industrial marcou uma redivisão do mundo, tá? Pois novas potências se formaram, como a Alemanha e os Estados Unidos, e passaram a partilhar o mundo colonial, tá? Tivemos o conflito entre capitalismo e socialismo. Quem saiu vencedor desse conflito foi o sistema capitalista, aqui dos Estados Unidos. E a terceira revolução industrial transformou a divisão internacional do trabalho, ao fazer com que as economias desenvolvidas se tornassem fornecedoras de tecnologias, tá? Para os países menos desenvolvidos. Então, aqui, eu já vou falar sobre as revoluções industriais. Começar com a primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial foi marcada de transformações técnicas, né, econômicas e sociais, entre o final do século XVIII e XIX. Tá? Esse processo esteve marcado pela descoberta do uso do vapor como fonte de energia, pelo estabelecimento de uma divisão do trabalho na produção de bens, pelo aumento da produtividade. Então, aqui, essa primeira revolução industrial, tá? Foi o começo, tá? Lá da industrialização, lá no século XVIII. Começou, primeiramente, tá? Essa industrialização, essa revolução industrial lá na Inglaterra, tá? Então, de forma geral, várias características marcaram a primeira revolução industrial. Características foram essas, tá? Coloquei aqui. A produção passou a ser realizada em grandes unidades fabris, tá? Com o predomínio de uma intensa divisão do trabalho. Isso criou condições para a diminuição de preços e expansão do mercado. O que quer dizer isso? Começou a fabricação em larga escala, tá? De produtos multisseriados, tá? Em grandes unidades fabris. Então, fez com que diminuísse, tá, o preço desses produtos
E uma expansão, tá, no mercado. O aumento é a fabricação em séries. Por exemplo, eu faço vários produtos iguais, tá? Então, houve esse predomínio, tá, da divisão do trabalho, tá? Isso criou condições para a diminuição de preços e a expansão do mercado. Houve uma separação entre o capital e o trabalho. Na pequena produção mercantil, as formas artesanais da manufatura eram dominantes. E o produtor, o comerciante e o proprietário dos meios de produção eram a mesma pessoa. Por exemplo, aqui, tá? Aqui o proprietário, tá, do meio de produção era o mesmo produtor, tá? Não havia, tá, ainda essa divisão. Tá? O comerciante e o proprietário dos meios de produção eram as mesmas pessoas. Então, o comerciante, tá? A pessoa que trabalhava, ele era o dono do meio de produção. Que são meios de produção, tá? São as fábricas, tá? São as empresas, são os meios de produção. Tá? Na estrutura industrial, o trabalhador já não é possuidor do meio de produção. Tá? Por exemplo, o trabalhador na indústria, tá? Ele é um funcionário, tá? Ele vende sua força de trabalho para o dono do meio da produção. Por exemplo, uma pessoa trabalha em uma fábrica, um operário. Então, ele não é o dono daquele meio de produção, ele não é o dono daquela empresa, ele não é o capitalista, tá? Ele só vende sua força de trabalho em troca de um salário, tá? Mensal. Então, o trabalhador, ele vende sua força de trabalho. Então, ele já não é possuidor dos meios de produção, sendo obrigado a vender a sua força de trabalho. Então, essa é a principal característica do modo de produção capitalista. Tem os donos dos meios de produção, que são chamados de capitalistas, e tem aquelas pessoas que vendem sua força de trabalho, tá? Que são os trabalhadores. Tá? Então, tem essa principal divisão. Donos do meio de produção, os capitalistas, tá? As pessoas ricas, os donos das empresas, dos bancos. E o trabalhador que vende sua força de trabalho, ele é o operário. Tá? Então, já houve essa divisão. Tem aquelas pessoas que são os donos dos meios de produção, e tem aquelas que vão vender sua força de trabalho, que são os trabalhadores, os operários. Em busca de melhores condições de trabalho e vida, os trabalhadores se uniram em sindicatos, dando origem ao que hoje se conhece como movimento sindical. Lá quando começou, tá? A industrialização, as pessoas começaram a migrar para as cidades, tá? Com o novo sistema capitalista, tá? Com a decadência lá do feudalismo, as pessoas começaram a trabalhar nas fábricas, nas empresas, só que esses trabalhadores, eles não tinham seus direitos reconhecidos, tá? Então, o que houve, tá? Houve, tá? A cobrança desses trabalhadores, tá? Para se ter melhores condições de trabalho, como, por exemplo, horário de trabalho, horário de descanso no trabalho, tá? Então, foi a partir daí, tá, que os trabalhadores se uniram, tá? Dando origem o que hoje nós conhecemos como movimento sindical, tá? Então, esses trabalhadores, hoje em dia, eles têm seus direitos garantidos em leis, tá? No Brasil tem a carteira de trabalho, quando você entra em uma empresa, o dono daquele meio de produção, o dono daquela empresa, o responsável pelo seu contrato, ele tem que assinar a sua carteira, tá? De acordo com a legislação. Tem que lhe pagar um salário básico ou salário mínimo, tá? Houve algumas mudanças, tá? Mas os direitos dos trabalhadores, tá? Ainda são garantidos em leis, tá? Então, foi a partir daí que começou o movimento sindical, que é a luta dos trabalhadores pelos seus direitos. Houve enorme concentração da
produção industrial em centros urbanos. Aqui eu citei alguns países, Grã-Bretanha, surgiram grandes cidades industriais, tá? Então, aqui eu coloquei algumas cidades, tá? As inovações técnicas eram rapidamente aplicadas a problemas práticos e logo absorvidos pelos empresários. Então, essa inovação tecnológica ainda está acontecendo. Então, esses empresários, tá? Esses donos dos meios de produção, tá? Eles estão aderindo cada vez mais rápidos às inovações técnicas, às inovações tecnológicas. E também que contribuir para essas inovações tecnológicas, tá? É o avanço das ciências, tá? A segunda revolução industrial, tá? Lá na segunda revolução industrial, foi após o intenso crescimento da produção, com a primeira revolução industrial. O capitalismo inglês passou por uma crise em meados do século XIX. Então, como eu já falei em algumas aulas para vocês anteriormente, tá? Quando eu falo do sistema capitalista, eu sempre gosto de enfatizar que o sistema capitalista ele já passou por algumas crises, tá? Ao longo dos séculos, tá? Essa aqui do século XIX foi mais uma. Mais recentemente, tivemos uma crise em 2008, tá? Então, essas crises sempre acontecem no sistema capitalista, tá? Então, esse sistema capitalista, ele sempre se sobressai, ele sempre consegue vencer essas dificuldades e essas crises. Então, com o objetivo de retomar a lucratividade, as empresas e o governo inglês investiram no desenvolvimento dos meios de transporte e na expansão geográfica da indústria para outros países. Então, o que nós podemos observar aqui na segunda revolução industrial? Houve, tá, esse investimento no desenvolvimento dos meios de produção e também na expansão geográfica das indústrias para outros países. Então, a partir daqui, as empresas começaram a ser globais, tá? Então, as empresas, elas começaram a migrar para outros países, principalmente os países em desenvolvimento, tá? Por que que isso acontece, professora? Devido, tá, a essas empresas procurarem menor custo de produção para os seus produtos. Então, se você coloca uma empresa, um capitalista, um dono de um meio de produção, ele tem uma empresa, então ele vai querer ter um menor custo de produção. Ele vai colocar essa empresa, sua filial, tá? Nós temos os exemplos das empresas multinacionais, as transnacionais, que estão localizadas em todo o mundo, tá? Eles estão procurando, por exemplo, menor custo de produzir, pagar menor salário para a população, menor encargos, tá? Naquele lugar que vai colocar essa empresa. Então, tudo isso, tá? Serve para diminuir o custo de produção de uma empresa. Então, com isso, a empresa ela vai lucrar mais, tá? É isso que o capitalismo ele segue. É uma das principais características do capitalismo, a lucratividade. Então, o que mantém esse sistema é o lucro, tá? No final do século XIX, diante de nova crise, as empresas procuraram criar tecnologias que gerassem maiores lucros, ocasionando a segunda revolução industrial. Tá? Então, observem aqui que as empresas, tá? Elas procuraram, tá? Novas tecnologias, geraram novas tecnologias, justamente para obter mais lucros. Os países que lideraram esse processo foram a Alemanha e os Estados Unidos. Tá? Observem vocês que desde da primeira Revolução Industrial tem aqui a imagem dos Estados Unidos. Tá? Não é à toa que ainda hoje os Estados Unidos é a primeira economia, tá, do planeta. Então, a Alemanha tem aqui alguns itens, tá? Deu início à incorporação da ciência, a empresa capitalista,
em grande parte devido ao alto grau de desenvolvimento científico do país e à necessidade de superar internamente o atraso do capitalismo. O país foi pioneiro na transformação da química, é um ramo industrial de grande importância, com efeitos sobre o processo de produção de outros ramos industriais, tá? Os Estados Unidos, tá? As inovações estiveram mais relacionadas às técnicas, à prática dos inventores. Então, destacaram-se avanços em 4 campos fundamentais: eletricidade, o aço, petróleo, e motor e explosão. Tá? Então, aqui são algumas dos avanços, tá, importantes para o desenvolvimento, tá, do capitalismo, tá? O desenvolvimento da industrialização, principalmente. Então, a eletricidade ela é importante, assim como o aço, o petróleo, tá? É a energia mais utilizada do planeta. Então, ainda hoje nós somos dependentes, tá, do petróleo. Tá? Então, a maioria das coisas que nós utilizamos no dia a dia, tá, vem do petróleo. Então, aqui estão os países que lideraram esse processo, que é a Alemanha e os Estados Unidos. Algumas inovações técnicas responsáveis por grande parte do dinamismo do sistema capitalista da época, tá? É o caso da indústria automobilística, tá? Fabricação de carros, indústrias de carros, tá? Ou fabricação de peças de carro, né? O grande desenvolvimento da indústria esteve associado à criação de empresas cada vez maiores, como os trustes, os cartéis, tá? Os holdings, conquistaram enorme superioridade em relação aos concorrentes. Tá? Então, esses trustes, cartéis, os holdings, tá? É a fusão, tá? Das empresas, a fim de dominar o mercado consumidor. Então, nós tivemos também o papel dos bancos e das bolsas de valores, tornou-se central na economia, possibilitando a fusão entre o capital bancário, dinheiro de depósitos, aplicações, e o capital industrial, que são as máquinas, prédios. Então, qual é o papel do banco? Tá? O papel do banco, tá, é fornecer dinheiro para a compra, tá, das máquinas, dos prédios. Tá? É o banco que fornece o dinheiro para o empresário montar a sua empresa, tá? Comprar o seu maquinário. Tá? Então, o banco ele é essencial, tá, para o desenvolvimento, tá, das empresas. Também tem as bolsas de valores, tá? Os empresários colocam suas ações nas bolsas de valores, tá? Então, há essa fusão, podemos dizer, dos bancos, tá? Entre o capital bancário, o dinheiro, e o capital industrial, que são as máquinas e os prédios, tá? Que são os meios de produção, tá? Das empresas, tá? Foi também nesse período que as exportações de capital adquiriram uma importância central na economia, tá? As grandes empresas monopolistas, tá? Que são essas empresas monopolistas, tá? São as empresas que monopolizam o mercado consumidor, tá? Empresas monopolistas associadas aos estados modernos, dividiram o mundo entre si e transformaram a partilha colonial em uma estratégia de avanço do capitalismo e da lucratividade das empresas. Tá? Então, aqui, ó, foi o imperialismo. O que é isso, tá? Lá na Primeira Guerra Mundial. Os países ricos, tá? Aqueles países lá da Europa, os países europeus, eles conquistaram, tá? Partilharam, tá? O mundo, tá? Fizeram acordos, por exemplo, tá? Para poder colonizar alguns países, tá? Então, foram os impérios, tá? Que fizeram isso. Então, por isso que nós vamos chamar de imperialismo, tá? Então, foi a monopolização, tá?
associada aos estados modernos que dividiram o mundo entre si. Dividiram como se, por exemplo, fosse um bolo. Cada fatia desse bolo ficou para um país colonizador. Exemplo da África, tá? Foi um continente que foi colonizado por alguns países europeus, tá? Então, por que que isso acontecia? Por que que esses países dividiram o mundo, tá? A fim, tá? De obter mais dinheiro, a fim de retirar os bens dos países, tá? As matérias-primas desses países. Tá? Então, um país colonizador, tá? Por exemplo, sua colônia era um fornecedor de matéria-prima para esse país. Exemplo, tá? Outra vez falando Brasil e Portugal. O Brasil ele era um fornecedor de matéria-prima para o Portugal. Então, outra coisa também que eu quero chamar a atenção, esses países colonizados, eles só poderiam, tá? Só poderiam fornecer matérias-primas, poderiam fazer acordos, por exemplo, econômicos, entre aspas, com seus países colonizadores. Tá? Então, exemplo de novo, Brasil e Portugal. Portugal colonizou o Brasil. Já a terceira revolução industrial, tá? Que ainda nós estamos na terceira revolução industrial. Também ficou conhecida como Revolução Técnico-Científica e ocorreu na segunda metade do século XX, após o término da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, ainda nós estamos na terceira Revolução Industrial. Então, houve um desenvolvimento tecnológico, científico com o avanço das ciências, tá? Então, a gente está aí assistindo, tá? E observando, tá? Todas as inovações técnicas que nós temos, o avanço das ciências, tá? Tivemos também diversas inovações tecnológicas, marcaram esse período, principalmente nos setores farmacêutico, químico, aéreo, tá? O surgimento do avião, a jato, por exemplo, e no ramo da comunidade da informação, invenção do computador, a internet, tá? Então, o invento do computador foi muito importante, tá? Assim como a internet, tá? As inovações na agricultura, como por exemplo os fertilizantes, defensivos e máquinas agrícolas. Então, isso serviu para aumentar a produção, tá? Então, toda essa tecnologia, todas as inovações tecnológicas aplicadas na agricultura serve para o aumento da produção, para manter, tá, o mercado, para manter as pessoas. Então, tudo que se um país ele tem inovações na agricultura, tá, ele vai produzir mais e ele vai exportar mais produtos. Tá? O Brasil é um exemplo de país, tá? Que ele é um grande agricultor, tá? Um grande produtor, e ele fornece seus produtos para diversos países. Então, as inovações na agricultura, fertilizantes, defensivos e máquinas agrícolas também marcaram esse período, tendo sido introduzidos em várias partes do globo, então em várias partes do mundo. No pós-segunda guerra, consolidou-se também um modelo fordista de produtos em grande quantidade e pelo incentivo do consumo. Então, esse modelo fordista é aquilo que eu já falei no começo da aula, que é a produção em larga escala, tá? De produtos multisseriados. Então, eu posso comprar, tá? Por exemplo, nós temos vários tênis iguais, tem vários tênis iguais em uma loja, então a diferença é só no tamanho, tá, daquele tênis, na pontuação daquele tênis. Então, é um exemplo, tá, de uma produção fordista, por exemplo, tá? Faz vários produtos daquele mesmo produto para vender, tá? Que é a produção multisseriada. Então, isso foi possível, tá, com o desenvolvimento tecnológico. No pós-segunda guerra, consolidou-se também o modelo fordista de produtos em grandes quantidades e pelo incentivo do consumo. Então, há todo o incentivo ao consumo, tá? Para o mercado consumidor consumir esses produtos.
Aqui na América Latina, a instalação das empresas, nós temos instalações de empresas multinacionais, marcou um período de desenvolvimento fundamental para a entrada de alguns países, como o Brasil e a Argentina, em uma nova divisão internacional do trabalho. Então, as empresas multinacionais, elas procuram os países, como por exemplo Brasil e Argentina, que são países considerados em desenvolvimento. Então, para essas empresas é bom, tá? Colocar sua filial nesses países. Então, contribuiu, tá? Foi fundamental tanto para o Brasil quanto para a Argentina se inserir nessa nova divisão internacional do trabalho. Na década de 1970, foi marcada pelos choques do petróleo, de 1973 e 1979. O Japão adquiriu grande relevância no cenário internacional e o capitalismo industrial expandiu-se geograficamente em direção ao Oriente, tá? Eu vou falar sobre Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, que nós somos conhecidos tigres asiáticos, tá? No Japão, dessa época, teve início um novo modelo de produção, que é o toyotismo. Tá bom? Então, esses tigres asiáticos, eles são grandes produtores, tá? Eles estão se desenvolvendo cada vez mais, tá? Então, foi a partir da década de 70. Tá? Então, o Japão, ele adquiriu relevância no cenário internacional, tá? Principalmente no capitalismo industrial. Então, seguiu, tá, para a Ásia, tá? Lá para os tigres asiáticos. A terceira revolução industrial nos dias de hoje, tá? Então, a terceira revolução industrial nos dias de hoje, ele tem um desenvolvimento, o uso crescente da tecnologia na produção, com o objetivo de tornar o trabalho mais produtivo, aumentando o rendimento das colheitas e da produção, por exemplo, industrial, e tornar o setor de serviço mais eficiente. Destaca-se o desenvolvimento da robótica, por exemplo, das tecnologias de comunicação e informação, da biotecnologia e da química fina. Então, hoje, esse desenvolvimento está todo atrelado a um desenvolvimento científico, a um desenvolvimento tecnológico. A intensificação da globalização com a ampliação do comércio internacional, do mercado financeiro, tá? De trocas sociais, tá? Financeiro e a intensificação de trocas sociais e culturais entre as populações. Então, com a globalização, houve uma ampliação do comércio internacional, tá? As empresas, tá, são globais, tá? Como eu já havia falado antes para vocês. Então, com a globalização, tá, é possível haver essas trocas, tanto sociais e culturais entre as populações, tá? Então, a gente pode estar aqui, por exemplo, no Brasil, e saber o que está acontecendo, tá? Ou ter uma troca social, ou saber de culturas diferentes, tá? De outros países, através das redes sociais, tá? Com o uso da internet, também com o uso do computador. Então, há essa intensificação de trocas sociais e culturais entre as populações. Tem também a distribuição desigual da tecnologia, tá? Enfatizando aqui que apesar de ter um desenvolvimento tecnológico, nem todos os países eles têm esse desenvolvimento tecnológico. Então, há uma distribuição desigual da tecnologia no espaço geográfico mundial. Nos países que inserem de forma submissa, tá? Que se inserem de forma submissa na divisão internacional do trabalho. A tecnologia gera mais desigualdades internas e externas. Então, temos a imagem desses países que eles não são desenvolvidos tecnologicamente, depende de tecnologias, tá? De outros países, tá? É exemplo do Brasil. O Brasil, ele não tem um desenvolvimento tecnológico, tá? Ele precisa do desenvolvimento tecnológico de outros países, tá? O que nós temos é matéria-prima, tá? E nós fornecemos essas matérias-primas e volta em forma de produto para a população consumir.
Então, aqui estou encerrando, tá? Essa aula. Foi do 2º capítulo. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima.